Olá, que o hormônio cortisol aumentado traz sérias consequências para o nosso organismo, isso eu acho que acredito que todo mundo já sabe. Mas nesse vídeo você vai aprender de que como baixar o cortisol naturalmente através do comportamento e principalmente através da alimentação, da nutrição. Então fique até o final desse vídeo porque você vai aprender na prática como fazer isso. Então a primeira coisa que a gente precisa pensar é que o nosso organismo, a nossa biologia, ela é primitiva. E o que eu quero dizer com isso? É que não houve nenhuma evolução do nosso organismo, nenhuma evolução biológica para que a nossa geração consiga se adaptar que o nosso organismo consiga se adaptar à geração de hoje. E na verdade não, né? E é por isso que explica por que nós estamos doentes, muita gente com ansiedade e depressão. Naquela época não existia isso, se morriam por outros motivos, por pragas, porque não existia antibiótico, não existia vacinas, mas doenças metabólicas, ansiedade e depressão praticamente não se existia naquela época. Então eu quero dar essa introdução para você entender a função do cortisol e entender que ele não é ruim, as coisas acontecem do jeito que elas precisam acontecer. O cortisol ele é muito conhecido como o hormônio do estresse, mas eu vou te dizer a função prioritária dele. O cortisol ele é um hormônio liberado pela glândula suprarrenal, que é uma glândula que fica acima dos nossos rins. Uma das suas funções prioritárias é permitir que o nosso corpo viva de um jejum prolongado, por exemplo. Os nossos antepassados, nossos bisavós, tataravós, tataravós, eles praticamente viviam de caça e colheita e descansavam à noite. Trazendo para a nossa geração, a gente fica aí dormindo cerca de 8, 9, 10 horas. Então, esse período de jejum nos permite que ainda que a gente consiga viver tranquilamente, e quem faz esse papel também é o cortisol, que faz com que mesmo que a gente não tenha alimento, o nosso organismo ele consiga obter energia através da glicose, mesmo sem ingerir algum tipo de alimento. Então, o cortisol ele é um hormônio hiperglicemiante. O que eu quero dizer com isso? Ele garante que o organismo utilize as suas reservas para obter energia, mesmo no período de jejum. Então, não dá para dizer que o cortisol ele é um hormônio ruim. O problema é quando ele está crônico no indivíduo, ou seja, ele aumenta e permanece. E aí, por exemplo, os indivíduos que já têm uma resistência à insulina, diabetes, obesidade, esse quadro piora ainda mais, já que o cortisol ele é hiperglicemiante. E quem vive no estresse também, ou seja, você vai ter mais glicose percorrendo na sua corrente sanguínea. Quando o cortisol está aumentado e crônico, ele deixa de ser funcional e começa a trazer sérias consequências. Porque veja bem, o cortisol ele é liberado para preparar o organismo a viver e enfrentar situações inusitadas, como eu citei anteriormente, um jejum prolongado. Por exemplo, quando você vai num primeiro encontro, né, e aí você fica muito ansioso ou ansiosa, dá aquele friozinho na barriga, isso é o cortisol aumentado, te preparando para enfrentar uma situação inusitada, o que é funcional, o que é fisiológico, o que é adequado. Uma palestra também, quando a gente fica muito ansioso, muito nervoso, é ideal. Fazer prova de direção, quem que nunca não ficou nervoso numa prova de direção, no Detran, por exemplo, e ficou muito ansioso, muito nervoso. Por quê? Se o cortisol aumentou, seu sistema nervoso sinaliza para a adrenal que ele precisa liberar cortisol, adrenalina e noradrenalina pela medula adrenal. Já o cortisol, ele é mais no córtex, ou seja, na casca da adrenal. E aí seu coração acelera, por quê? O seu corpo está te preparando para uma situação inusitada. Então, primeira coisa, você que vive um estresse atrás do outro, tente controlar a sua mente, porque o cortisol é aumentado e crônico ali todos os dias, vai te trazer sérias consequências. Então respire mais, descanse mais, se permita viver os seus hobbies. O problema não é ter problema, o problema é você não conseguir sair desse problema. Não sei se deu para entender. É você não conseguir sair dele, e aí você vai ficar cada dia mais doente. Então faça boas escolhas, o autoconhecimento ele é fundamental. Tenha calma para tomar suas decisões. Exercício físico, boa qualidade de sono. A gente sabe que um sono inadequado, ele eleva o seu cortisol. O cortisol, ele tem que ficar aumentado de dia, que é para nos manter em alerta. O cortisol também tem esse papel de deixar o corpo humano em alerta de dia. Afinal de contas, a nossa biologia, ela foi feita para estar ativa de dia e descansar à noite. Então, o cortisol precisa estar aumentado de dia e à noite ele tem que já estar diminuído, porque o cortisol aumentado você também atrapalha a produção de melatonina, que é um hormônio que faz o seu corpo já entrar em relaxamento para se preparar para dormir. Então, quando você vive em um estresse crônico, você tem um sono inadequado, e aí isso vai começar a te trazer sérias consequências.
Isso pode, inclusive, fazer você ter um quadro de obesidade ainda pior. Evite ficar muito tempo exposto às telas, principalmente à noite, que isso vai atrapalhar a produção de melatonina e aumentar ainda mais o seu cortisol. Já na parte nutricional, que é onde principalmente nós nutricionistas atuamos, temos excelentes opções para fazer com que o cortisol ele diminua e se torne estável. Então, primeiro, nós temos o abacate, que além de ser muito nutritivo, ele tem uma substância chamada de beta-citosterol. E essa substância ajuda na regulação e baixar o hormônio cortisol. A sardinha também, ela ajuda a baixar o seu cortisol. O cacau também, ele tem uma substância chamada de L-teanina, que ajuda a baixar o cortisol e melhorar a sua qualidade do sono. Então, existe o cacau em pó, que você pode colocar aí nas frutas, né, nos seus lanches, no café da manhã. Você também pode escolher, sempre após o almoço, aquelas barrinhas de chocolate de 70%, tem de 73%, tem de 85%. Mas cuidado, sempre quando você vai olhar o rótulo, vê se não tenha muito açúcar e gordura hidrogenada, porque aí vai prejudicar o seu organismo, né? A banana, abacaxi, kiwi, nozes, são alimentos que contêm um aminoácido chamado triptofano. E o triptofano, ele é um precursor na produção e liberação, na formação do neurohormônio chamado serotonina. A serotonina, ele é um neurohormônio muito conhecido por te dar a sensação de prazer. Então você vai estar mais relaxado, vai sentir mais prazer nas coisas, isso vai diminuir também o seu cortisol. Então é isso, pessoal, tente encaixar esses alimentos no seu dia a dia, como eu falei, o abacate, a banana, o abacaxi, as nozes, o cacau, isso vai te ajudar muito a baixar o seu cortisol. Faça boas escolhas, durma bem, tente relaxar, se permita descansar. O trabalho excessivo também atrapalha você. Abandone o sedentarismo, faça atividade física, mesmo comece com uma caminhada, depois você vai aumentando a intensidade. Se você tiver condições, faz academia, uma musculação. A musculação, ela também libera endorfina, libera substâncias que vai fazer você se sentir mais relaxado, sentir mais prazer nas coisas. Se permita ter qualidade, bem-estar e um estilo de vida muito melhor. Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Se você ainda não curtiu, eu peço que você curta esse canal, esse vídeo, compartilhe com pessoas que precisam ouvir, ative o sininho, se inscreva nesse canal para me ajudar a levar mais informações para vocês, ajudar vocês de alguma forma. Deixa aqui nos comentários uma experiência sua, algum testemunho, porque isso ajuda muito a outras pessoas que estão lendo também. E se você tiver uma dúvida, deixe no comentário, porque eu vou tirar essa dúvida para você. Obrigada por assistir esse vídeo até o final e eu te vejo até o próximo vídeo.